botar aqui para gravar, que aí a gente consegue. Pronto. Deixa eu tirar uma dúvida aí com vocês. Rubenildo, tu está vendo aí também a aula? Não, só para acompanhar. Quando eu estou falando aqui, pessoal, que eu estou falando pelo celular, a imagem que aparece aí para vocês, tá qual? Tá a da apresentação, tá qual? Tá da apresentação, professor. E a do lado, aparece a imagem. Deixa eu ver aqui o Rubenildo. Vira aí para mim, Rubenildo, quando tu... Tem uma outra tela, né, do seu lado que tá o senhor na frente do quadro. Certo, beleza, ok. Vamos fixar em qual? Essa reunião, participar agora. Deixa eu ver aqui. Não, é só para... O importante é vocês me escutarem e fixar na apresentação, né? No slide. É. Ok, beleza então. Eu acho que... Vamos ver, acho que vai dar certo. Tranquilo. Pode sair, Rubenildo. Se quiser sair, pode sair. Só para testar aqui a condição inicial. Tá. Pessoal, na aula passada, a gente já começou a conhecer alguns elementos da lógica ladder, né? Pelo que eu lembro, a gente conheceu o contato aberto e o contato fechado, que no fabricante da RS Logics, né? O Alan Bradley, não, nem precisa, pode fechar, pode sair se quiser, até para não gastar tanto dados aí da sua rede. Aqui eu estou conseguindo acompanhar direitinho, tá legal. Então, na aula passada, a gente viu que ela pode ser a conexão do, a conexão do, ou melhor, a programação em ladder, né? A programação em ladder, você coloca lá um comando, você dá um comando, e esse comando vai ser numa forma gráfica. Então, quando eu vou lá e coloco um contato aberto, eu estou fazendo um questionamento ao CLP, verificando se isso está aberto. Né? Estou perguntando, verifica se a entrada, por exemplo, x 3 2 pontos, 1/1, ou seja lá qual for o endereço que vai estar conectado no meu módulo, eu estou perguntando, verifica se a entrada desse conector aqui está aberta. Se ela estiver aberta, beleza. Se ela estiver fechada, eu mudo de estado, e vice-versa. Né? Só corrigindo, essa é a primeira, o pessoal que quiser ver aí, não sei se vocês estão conseguindo ver pela câmera do computador, verifica se está fechada e verifica se está aberta, certo? Então ele faz a verificação. A princípio parece um negócio meio complicado, mas a gente vai ver que quando começar a colocar na prática e montar os circuitos básicos, a gente vai ver que é simples. Ou seja, se eu boto esse comando e ativo a entrada, ele vai dar continuidade àquele meu circuito lógico, fazendo ativar a minha solenoide de saída ou a minha saída propriamente dita. Na aula passada a gente explicou isso bem direitinho e depois eu posso até colocar o vídeo novamente, mas já com aquele detalhe que está cortando bastante. Mas antes da gente se aprofundar mais na programação, eu quero que fique bem claro que vocês compreendam que o CLP veio a substituir todo aquele circuito relé, toda aquela lógica física, né, que você tinha fiado de um relé para o outro, nos contatos 21, 22, 13, 14, todos aqueles contatos que tinha, todo aquele painel gigantesco, e toda a lógica de controle foi para dentro de um CLP, foi para dentro de um computadorzinho. Só que esse computador, ele não consegue substituir tudo. Por quê? Porque ele vai precisar acionar algumas cargas externas e vai precisar receber informações de dispositivos externos. Então, o Rubenil trouxe aqui para a gente, pessoal. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. A gente já viu a foto, né? Deixa eu tentar botar aqui na câmera. Se vocês puderem abrir a câmerazinha aí, ó, eu estou mostrando pela câmera do computador, tá? Estou vendo. Então, pronto. Esse aqui é um CLP da ABB, né? Um CLP modulado, ou melhor, desculpa, um CLP compacto, onde nele já possui os módulos de entradas, que são esses módulos superior. Deixa eu agora aqui botar o celular no bolso.
Eu acho que vocês conseguem me escutar ainda. Eu tenho aqui a parte superior, o módulo de entrada, e na parte inferior, os módulos de saída. Só que é todo compacto em um único CLP. Se fosse um CLP modular, talvez a gente tivesse aqui só uma CPU e outros dispositivos semelhantes a esse, só como módulos de entradas e saída. E aí eu posso expandir mais ainda. Aqui, qual é a minha limitação? É que eu não consigo mais expandir além do que está aqui. Alguns ainda poderiam possuir um recurso de comunicação, eu não sei se esse tem. Aqui eu tenho uns módulozinhos. Que alguns eu ainda consigo fazer uma expansão, mas todo o controle dele é para 12 entradas. A gente consegue ver aqui, inputs 12, AC, corrente alternada. Então eu preciso alimentar e é o que a gente vai tentar ver aqui agora, para que a lógica perceba que a minha entrada esteja ativa neste CLP, eu preciso alimentar ele com a tensão de 100 a 240. Então, eu coloco uma chave, né? Eu coloco um L1, vamos botar aqui, de 120 volts. Vou ligar ele numa chave e vou ligar ele numa dessas entradas do meu CLP. E o outro lado, né? E o outro lado, ou o comum, o meu L2, eu vou ligar aqui numa linha, por exemplo, chamada N, no outro interruptor que tem aqui. Então, observem, quando eu fechar essa chave, eu vou energizar essa minha entrada do CLP. E aí ele vai detectar que a entrada está ativa. Se eu coloco um comando desse tipo de contato aberto, ou seja, perguntando se a chave está ativa, se a chave foi energizada, né, ele vai identificar para mim, através de uma indicação simbólica, que a gente já viu isso até no simulador na aula passada, né, ele vai identificar para mim que está ativa essa entrada correspondente a esse pino, que é esse aqui. Na ABB, a gente consegue ver aqui, viu, pessoal? É um pouco menor. A gente consegue ver aqui que as entradas são endereçadas pela letra I. Então, quando você for programar utilizando os contatos ou qualquer outro elemento da linguagem ladder, e você quer associar ele a essa entrada, você tem que digitar lá o endereço correspondente a ela. Então, I1. Então, na lógica vai estar lá, I1. Vamos botar aqui outra lógica. I1 e a saída. A saída aqui, ela é representada pela letra Q. Então, aqui embaixo, letra Q. Então, isso varia de fabricante para fabricante. Então, tem uns que usa X, outro I, outro XY, I, Q, I, O, depende muito de cada fabricante. E aí, aquilo que eu já falei em aula, tem que ler o manual do fabricante. E aqui eu vou, por exemplo, botar aqui Q1. O que esse programa faz? Faz o seguinte, quando a entrada I1 estiver ativa, ou seja, quando eu energizar a minha chave, que eu apertar a chave conectada a esse 1, ativar ela, ele vai energizar a bobina de saída Q1. Ou seja, ele vai fazer com que a minha saída Q1 seja ativada. E aí vai... O Marcos está entrando aqui. Ele vai ativar justamente a minha saída. Aqui, a saída desse ABB é uma saída a relé. Ele possui 6 saídas e cada relé suporta uma corrente de até 8 amperes. Né? De até 8 amperes. Então, se eu for ligar um motor trifásico, eu não vou poder ligar diretamente aqui. Eu vou ter que usar uma interface. Essa interface pode ser... Boa noite, professor. Boa noite, Marcos. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Então, cheguei tarde hoje, talvez. Tranquilo, beleza. Aproveita e acompanha. Eu comecei agora. Nem iniciei ainda os slides. O Rubenildo está aqui nos prestigiando com a presença dele e trouxe o CLP-ABB, na qual estou dando aqui uma explicação básica. Então, se eu quiser acionar um motor trifásico, por exemplo, eu vou ter que ligar essa saída aqui a um contator, que é justamente o objetivo do contator, poder alimentar cargas com maiores potências.
né? Então, eu alimento uma bobina do meu contator que vai fechar as conexões principais, e aí vocês são mais especialistas do que eu, porque já tiveram a disciplina de acionamento, né? Não é minha praia. Então, eu vou fechar os contatos principais desse contator, e aí sim vou energizar, simplesmente sendo controlado pelo CLP. Então, eu aperto um botão, e aí esse botão, através da lógica do CLP, vai poder energizar. É isso que a gente vai tentar aprender. Só que antes da gente aprender a programar, a gente precisa conhecer todo esse ambiente externo ao CLP. Então, que tipo de dispositivo eu uso para acionar as minhas entradas? Que tipo de dispositivo eu uso para poder acionar ou energizar as minhas saídas, ligar os meus equipamentos de saída? Esse é o objetivo da aula de hoje, tá? E aí, alguns CLPs, como esse daqui, ele tem um displayzinho que você pode até fazer uma programação pequena nele. Você pode criar programas básicos utilizando, não necessitando, por exemplo, de um computador com um programa propriamente dito. Claro que alguns têm um recurso limitado, mas para funções básicas, talvez ele atenda. Eu não conheço esse daqui, mas pegando o modelo dele, isso, a capinha aqui, né? Não vou tirar ela agora não, depois você tira. Pegando o modelo dele, você consegue baixar aqui o programa, o manual, diretamente no site do fabricante. Mas beleza, é isso daí, certo? Então, com esse bichinho daí, você consegue fazer algumas automatizações. Obviamente que o que lhe limita é a quantidade de portas de entrada e saída. Se eu precisar de usar mais sensores, mais chaves, a gente vai ter aí uma limitação de recursos, tá? Mas para automatizar um portão, uma bomba, uma casa com poucos elementos, tranquilo. Um equipamentozinho de drenagem, de irrigação, dá para fazer coisas que não necessitem de tantos dispositivos, tá? Ele consegue fazer bastante coisa com isso daí. E aí, que dispositivos são esses? Que elementos são esses que eu preciso ou eu posso conectar ao meu CLP e vai fazer justamente a interface com o mundo externo? É o que a gente vai tentar ver hoje. Vou pedir para o... Só vai dando um cliquezinho aqui, ó. Não, tira não. Daqui eu acho que dá para passar, porque às vezes eu vou precisar voltar. Pronto. Então, vocês devem estar vendo aí na tela de vocês, e o Rubenildo está vendo aqui conosco, o seguinte: um dos primeiros e bastante utilizado é o chamado relé eletromecânico, né? Todo mundo sabe o que é um relé. Então, vai ser bem rápido aqui a explicação. Vamos ler aqui esse conceito do próprio livro. Então, um relé elétrico é um interruptor magnético. Ele usa eletromagnetismo para alterar os contatos. Um relé normalmente terá apenas uma bobina, mas pode ter qualquer número de contatos diferentes. Isso é interessante, porque o relé, os mais simples que a gente vê aí em equipamentos eletrônicos pequenos, é um único contato de saída, mas eu posso ter relés com N contatos. Então, o Marcos uma vez até citou aqui, nas centrais de telefonia, utilizava muito esses relés eletromecânicos, e a saída era diversos contatos, que justamente fazia todo o chaveamento, todo o roteamento para conectar um ramal com o outro, um telefone com o outro. E ainda é utilizado esses tipos de relés. Relés que tem, por exemplo, dois contatos, sendo um normalmente aberto e o outro normalmente fechado. Então, quando ele é ativado, a situação inverte. E aí vai ter suas aplicações. Essa figura ao lado aqui, ela mostra para a gente a operação de um relé típico, né? Então, sem fluxo de corrente, observem, né? Eu tenho a minha bobina. Deixa eu aceitar aqui está entrando aqui, o Alisson. Eu tenho a minha bobina, né? E essa bobina, quando ela é energizada, ela cria um campo magnético e faz com que os contatos, através de como é que se diz? De uma alavanca, aí depende da forma construtiva, ele vai abrir e fechar o contato correspondente, né? E aí, o fechamento desse contato faz, então, fluir um circuito, faz fluir uma corrente, energizando assim um elemento que eu queira trabalhar. Então, o que é que a gente pode simplificar aqui? Ó, mais ou menos o seguinte.
Então, eu vou ter uma bobina e eu vou ter um contato. Então, vou ter, por exemplo, o contato normalmente fechado, NF, contato normalmente aberto. Então, quando eu quiser fazer com que esse contato mude de posição, abra ou feche, vice-versa, eu tenho que, então, energizar essa bobina, que vai gerar, aqui a construção mecânica dele, né? Ele vai gerar um campo que vai fazer movimentar essa plaquetazinha. Então, aqui eu tenho os contatos, ó. Fechado, quando não está energizado, e aqui o normalmente aberto. Observe que ele não está fechado o circuito. Então, quando eu energizar, essa bobina vai atrair a parte metálica, e aí vai fechar, então, esse circuito. E, obviamente, vai abrir outro. Né? Sempre vai ficar invertindo. E como é que eu ligo o meu dispositivo nele? Por exemplo, digamos que eu queira só ligar uma lâmpada. Olha, se aqui é o meu NA, eu vou ter que, imagine um interruptor. Aí ele vai estar aberto, quando eu quiser ligar a lâmpada eu vou fechar. Então eu vou ligar aqui, por exemplo, fonte de tensão, vou botar 110 volts AC, e na saída dele eu vou ligar a lâmpada e, obviamente, ligar ou na terra ou no neutro, tudo depende. Vamos botar aqui neutro por ser uma tensão alternada. Então, o que acontece aqui? Ó, quando eu energizo a bobina, esse contato vai fechar, fazendo, então, circular uma corrente vindo acender a minha lâmpada. Então, esse é o princípio básico de funcionamento dele. Ele é simples, tá? Ele é bem simples. E aí você tem relés que suportam correntes maiores, relés que suportam correntes menores. Este CLP daí, por exemplo, ele já tem embutido na própria saída dele um relé semelhante a esse, só que de tamanho bem menor, né? Então, a própria saída dele já vai ter essa opção. Se você observar com cuidado nos desenhos abaixo dele, ele representa justamente dois contatos, né? Onde aqui tem uma chave. Você consegue ver? Veja aí, ó. Né? Ele possui uma chave. Então, quando eu ativo essa saída, o relé é energizado, a bobina dele é energizada, pequenininha, e vai fechar o circuito. Então, eu sei, então, que daqui eu vou ligar um circuito e vai sair pelo outro lado, fechado, fazendo, então, alimentar a minha carga. Aqui, como por ser um contato a relé, ele não tem polaridade. Então, o lado que eu ligar aqui vai dar certo. Tá? Mais ou menos isso. Então, continuando. Então, sem o fluxo de corrente através da bobina, a armadura, que é a parte principal, o corpo principal, é mantida longe do núcleo da bobina pela tensão da mola. Que é esse caso aqui, ó. Então, eu não estou energizado, a mola puxa o meu contato, mantendo ele aberto. Né? Quando eu energizo a bobina, ela produz um campo eletromagnético e a ação desse campo, por sua vez, provoca o movimento físico dessa armadura. Ou seja, o contato vai lá e movimenta. Né? O movimento dessa armadura faz com que os pontos de contato de relé abram ou fechem, dependendo do status dele, se é NA, se é NF, né? Ou NO, NC, em inglês, né? E aí a bobina e os contatos são isolados um do outro, isso é importante. As bobinas e os contatos são isolados um do outro. Portanto, em condições normais, nenhum circuito elétrico existirá entre eles. Então, voltando para cá, para essa figura, ó, o circuito elétrico que alimenta a bobina é separado dos contatos. Então, não corro nenhum risco. Deixa eu ver aqui quem é que está pedindo para entrar, só um pouquinho. A nossa amiguinha Carol. Então, eu não corro nenhum risco da tensão, da corrente, tensão e corrente que está sendo trabalhada no meu CLP, receber alguma interferência, alguma sobrecarga do que está do lado dos contatos. Então, com isso, eu consigo trabalhar com a tensão menor desse lado e com tensões maiores ou diferentes desse lado, fazendo aqui, por exemplo, alimentar uma carga maior. Digamos que o meu CLP seja
de 24 volts, a sua saída, e eu queira ligar uma lâmpada de 220. Eu não consigo colocar diretamente na saída do meu CLP e ligar diretamente essa lâmpada. Eu não consigo conectar elas diretamente. Então, eu vou ter que usar um artifício, uma interface. Essa interface pode ser um relé. E aí, esse relé pode sim, eu alimento a bobina com 24 volts e do outro lado, do lado dos contatos, eu faço a ligação com a minha carga de maior potência. Tá? Que não é o caso desse nosso CLP aqui, né? O nosso CLP aqui, ele já tem essa saída relé. Então, aqui, o que eu tenho que me preocupar é só com a corrente que ele suporta. Então, eu posso ligar aqui uma carga de 24 volts, eu posso ligar uma carga de 220 volts, mas o que é que vai me preocupar? O que é que eu tenho que calcular aqui? A corrente. E como é que eu calculo a corrente? Lei de Ohm básica, né? Potência vai ser a tensão vezes a corrente. Então, eu tenho que saber qual é a potência do equipamento, tenho que saber qual é a tensão de trabalho dele, e aí calculo a corrente. Se a corrente for superior a 8 amperes, o pessoal de casa está conseguindo me acompanhar? Se a corrente for superior a 8 amperes, eu não posso ligar nessa saída, porque quando ele for ativo, a corrente vai ser alta, vindo a queimar internamente o relé. Exatamente, isso não é um contactor, né? Isso aí vai ser só um relé básico que vai nos ajudar a, pelo menos, acionar algumas cargas. Aí a gente vai ver mais à frente aplicações melhores. Então, ó, se a gente fizer, aqui a gente tem uma comparação entre os contatos normalmente fechados e normalmente abertos, lá dentro da lógica LADA, a representação simbólica, ele vai ser justamente os contatos NF e NA do meu relé. Né? Então, quando ele é ativado, eu apenas inverto a posição. Quem era NF abre, quem era NA fecha. E aí eu vou compreender, eu vou ter que realmente saber como é e qual é a finalidade de abrir e fechar dentro do meu processo, dentro da minha parte de projeto. Né? Para que eu quero abrir um circuito? Para que eu quero fechar um circuito? Qual é a finalidade? E aí, sabendo disso, vai ser jogado dentro da minha lógica LADER. Tá? Uma outra representação que nós temos dentro das bobinas, né, que a gente viu também lá na aula passada, um pouco do início lá da lógica de programação, a gente tem a letra M, e aí é só uma questão simbólica, pode representar os motores, né? E a letra CR seria justamente o núcleo do relé, a bobina do relé, como é que se diz? É o coil relay, né? Relay. Então, é só uma representação disso daqui com o meu contato. A imagem aqui não está muito legal, mas dá para a gente, acho que talvez o pessoal de casa ampliando aí consiga ver melhor. Tá? E o outro lado é o seguinte, eletricamente, né, o circuito fiado seria isso daqui, essa parte inferior. Ou seja, eu tenho uma chave, eu tenho uma alimentação e eu tenho uma bobina. Então, quando eu fecho a chave, eu alimento a minha bobina. E aí essa bobina vai abrir ou fechar os contatos, né? Em termos de como é que se diz? De ladder, né? Eu vou ter um contato representando a chave. Quando esse contato for ativo lá na entrada do meu relé, ele vai fechar, fazendo energizar minha saída, como a gente já viu em aulas passadas. Nesse caso do seu CLP, ele vai fechar o relé, e esse relé vai então alimentar a minha carga propriamente dita, né? O meu equipamento que eu quero energizar. Tá? Parece complicado, mas é só aqui conversa para a gente realmente depois aplicar e ver que é bem simples. É um interruptor. É um interruptor. Só que eu consigo separar os dois níveis de potência do meu equipamento. Então, o relé manda uma tensão menor, né? O CLP manda uma tensão menor, alimenta a bobina, e do outro lado eu consigo ligar uma carga de maior potência. Então, vamos só entender, olhando aquele circuitozinho lá embaixo. Então, eu tenho uma representação de uma lógica bem simples.
utilizando um relé com 2 contatos. Então, vejamos, um relé de controle típico usado para controlar 2 luzes piloto. E aí a gente já pode começar a imaginar isso no equipamento. O que são essas luzes piloto? São a luz de indicação de como está o meu equipamento, se ele está funcionando ou se ele está parado, né? Isso é muito importante dentro de ambientes industriais. Quando você chega no local com muito ruído, muito barulho, né? Às vezes iluminação deficiente, você olha para um equipamento, você não sabe se ele está funcionando ou parado, você não consegue escutar. Você está lá com EPI, com abafador, tudinho, você não consegue escutar. Então, às vezes, a indicação visual é importantíssima para eu poder manter segurança, tanto minha quanto do equipamento. Então, as luzes pilotos vão indicar se o equipamento está ligado ou desligado. E aí vai depender, obviamente, da representação. Normalmente, quando ela está vermelha, é porque o equipamento está ligado em campo, ou seja, o vermelho ali é aquela luz de perigo, né? E quando ela está verde, ele está desligado. E ou ele está ligado, ou ele está desligado, não é isso? Ou o equipamento está ligado, ou o equipamento está desligado. Das duas, uma. Então, eu posso utilizar um relé que tenha justamente um contato NA e NS, um indicando ligado e a outra indicando desligado. E quando eu ativo, ela inverte, desligando a lâmpada, e a gente vai ver aqui, por exemplo, a vermelha e a verde. Então, vamos acompanhar aqui para ficar mais claro. Olhem a figura aí que vocês estão vendo aí no CLP. Oi. Exatamente isso, a parte de sinalização. Então, um relé de controle típico usado para controlar 2 luzes piloto. A operação do circuito pode ser resumida da seguinte forma. Então, com a chave aberta, a bobina, né, com a chavezinha aberta lá do meu equipamento, a chave que eu vou ligar e desligar, a bobina está desenergizada. Então, o circuito para a luz piloto verde é concluído através do contato normalmente fechado. Então, aqui, ó, eu não estou alimentando minha bobina, eu tenho um contato normalmente fechado. Então, esse contato vai indicar para o meu sistema que é para acender a luz verde. Então, o circuito já está fechado ligando a luz verde. Quer dizer que o equipamento não está ligado. E, obviamente, pelo outro lado, o contato normalmente aberto vai ser ligado na luz vermelha. Quando eu fechar a chave, eu ligar o equipamento, eu vou, então, energizar a bobina. Quando eu energizar a bobina, os contatos vão mudar de posição. Então, o que era normalmente aberto, fecha, e o que era fechado, abre. E aí inverte a ligação, né? O contato que estava ligado antes, aberto, na luz vermelha, ele vai fechar pela alimentação da bobina, ligando a luz vermelha, e o contato que estava fechado, ele vai abrir, desligando a luz verde. Então, no único relé, eu consigo fazer uma luz piloto indicando se o equipamento está ligado ou desligado. Isso fisicamente, isso via... sem precisar nem utilizar o CLP. Mas eu também posso utilizar o CLP. Que é o nosso objetivo, é justamente utilizar o CLP, né? Depois a gente vai ver essa parte de sinalização. Então, qual é a utilização do relé? Fazer a interface entre circuitos de baixa potência com o de maiores potências, né? Mas mesmo assim ele tem umas limitações de corrente, né? Eles têm uma limitação de corrente. Então essa corrente, ela pode ser... Vou até fechar para ver se... Nossa, não esquentar aqui para mim. Essa corrente, ela pode variar ali de 5 a 10 amperes, claro que dependendo do nosso relé. Um outro dispositivo que a gente utiliza, deixa eu só ver aqui, o pessoal de casa está conseguindo me acompanhar, pessoal? Hein? Ninguém online, né? Alô? Tudo bem, professor. Tranquilo? Marco, Carol, Shirley. Dá para escutar, professor. Tá cortando muito não, né? Tá tranquilo, né? Tá não. Pronto. Como essa parte é de dispositivo, eu tô detalhando muito. Eu vou tentar ser mais rápido, tá? Ver só a existência de cada componente desse, para a gente terminar esse conteúdo de uma forma rápida.
porque o que eu quero focar depois, não hoje, que não vai dar tempo, mas o que eu quero focar depois é na programação. Então, vamos correr mais um pouquinho. Tá? Então, contatores. Então, o contator é um tipo especial de relé projetado para lidar com cargas de energias maiores, né? Que estão além da capacidade desses relés. Então, é a ideia do contator. E aí você sabe muito bem disso. Então, nós temos, por exemplo, aqui um contator tripolar. Então, eu alimento uma bobinazinha pequenininha desse contator, com a tensão relativamente baixa, dependendo do modelo desse contator, com 110 volts, 220 volts, e aí ele vai fechar os contatos com potências maiores, podendo alimentar ali dispositivos de 380 volts, 1.6, 4.1 kV, ou seja, cargas bem maiores do meu equipamento. Então, ao contrário dos relés, os contatores são projetados para fazer tanto para fechar e interromper circuitos de alta potência sem serem danificados. Então, ele tem ali, o objetivo dele é justamente esse, é trabalhar com cargas de maiores potências, né? Acho que vocês tiveram, eu espero que tenham tido, não sei se foi nesse período da pandemia, na disciplina de acionamentos, devem ter visto lá uma parte de contatores, né, como alimentar, como fazer as interligações e assim por diante. Então, vocês já são especialistas nisso daí. Vamos lá. Então, os CLPs, ele tem uma capacidade de saída capaz de operar uma bobina de contator. Olha o detalhe. Eu consigo ligar o CLP na bobina do contator. Então, eu consigo energizar e desenergizar essa bobina. Consequentemente, no momento em que eu faço essa ligação, eu ligo e desligo o contator, ele vai fechar e abrir o chaveamento lá da minha carga de maior potência. Então, essa é a grande vantagem, certo? O módulo de saída, aqui tem uma figura do contator, que vocês conhecem mais do que eu. Então, na saída da bobina, na saída do CLP, eu ligo da bobina e o meu circuito de potência faço a ligação que ela merece. Se é um motor trifásico, se é um compressor, se é uma parte de iluminação, se é um transformador, seja lá o que for, vai estar ligado no lado de potência. Então, meu lado é até a parte da bobina. Depois disso, acionamentos é com vocês. Mas entenderam a lógica, né? A saída do relé, isso, a saída do CLP, baixa potência, eu consigo ligar e desligar o contator. Então, além do contator, eu tenho alguns dispositivos que são próprios para partida de motores, né? Um soft start, um motor start, ou seja, dispositivos que têm essa funcionalidade, né? Você fazer uma partida mais suave para evitar picos de corrente, assim por diante. E um desses dispositivos é chamado motor starter ou partida de motor, né? Então, a partida de motor ela é projetada para fornecer energia aos motores, é composta por um contator com um relé de sobrecarga, talvez vocês já devem saber disso daí, e a função desse relé de sobrecarga pode ser resumida da seguinte forma: eles são projetados para atender às necessidades especiais de proteção do circuito de controle de motor, do próprio motor, né? Permitem sobrecargas temporárias que são inofensivas no momento de partida de um motor, que eu tenho uma corrente elevadíssima, né? Então, ele dá aquele pico de corrente, e se fosse utilizar um dispositivo que não tivesse essa funcionalidade, quando a corrente desse o pico, ele ia abrir, disparar e o motor ia parar. E o cara pô, o motor tá bom, o que é que tá ruim? Então, eu tenho que ter alguns dispositivos que permitem essa partida para depois, né, em determinado tempo, obviamente, a corrente vai ter que normalizar, ir para a corrente nominal, e ele vai continuar operando sem problema. Então, é justamente a ideia desse motor starter, né? Então, o relé de sobrecarga, ele vai abrir, né, e vai desconectar o circuito do motor em caso da persistência de uma sobrecarga. Então, o motor entrou em curto, ou travou o eixo, tudinho, a corrente começa a subir muito. E aí ela passa um tempo maior do que o projetado naquele valor elevado, o
relé de sobrecarga, ele vai perceber isso e vai abrir o circuito, né, desligando e protegendo o motor. Então, isso, ele tem toda uma regulagem. Eu nunca trabalhei com esses relés, mas eu já vi já em circuitos e o cara regula lá a temporização dele, temperatura. Ele já, não, perfeito. Então tem toda essa configuração e isso é importante para justamente você tem que estudar o motor, tem que saber qual é a funcionalidade do motor, saber quanto de corrente nominal ele vai na partida, por quanto tempo ela persiste, rotação, aquecimento, ou seja, todas as características dele para poder programar esse relé da maneira correta. Então, essa partida aqui ela é clássica e vocês conhecem bem utilizando o selo mecânico. Desculpa, selo mecânico não, o selo propriamente dito, né? Vocês devem ter feito isso lá em acionamentos, devem ter desenhado alguma coisa desse tipo. Então, o exemplo, ele é bem semelhante. O exemplo, ele é bem semelhante ao diagrama de circuito a relé, né? Observem aqui que eu tenho a alimentação trifásica do meu motor, né? Eu tenho o meu relé de sobrecarga, né, que vai justamente proteger o meu motor, e eu tenho a chave principal, né, os contatos auxiliares, que vai, o meu contator, propriamente dito, que vai energizar o meu motor, né? Se a gente olhar aqui no diagrama, eu tenho, então, um botão de parada, um botão de partida, um selo, que é o contato auxiliar do meu contator, que vai garantir que, dado o comando de start, energizando a minha bobina lá do contator, ele mantém o circuito fechado mesmo que eu solte o botão. Então, é uma outra aplicação bastante utilizada na indústria. Eu não uso chaves com retenção, eu uso chaves de pulso. Então, eu dou um pulso aqui, fecho, energiza a bobina, fecho o contato auxiliar, e se eu quiser parar, eu aperto o stop, onde ele abre o circuito, desenergiza a bobina, abre o contato auxiliar, ela volta, desliga o equipamento. Então, eu tenho essa função. Isso daqui, pessoal, a gente faz também dentro da lógica ladder. Eu vou programar, bem semelhante nessa configuração aqui, o meu selo, utilizando os elementos que a gente já viu. Exatamente, eu vou tirar toda aquela fiação, né? E toda aquela fiação que existe, colocar elas diretamente na entrada do CLP, os meus atuadores na saída do CLP, e aí eu posso mudar a lógica, se eu precisar mudar a lógica, se eu quiser acrescentar algum outro dispositivo de segurança, algum intertravamento, eu faço isso sem precisar mais mudar as fiações depois de conectado. Então, traz muita flexibilidade na parte de controle de automação. Se eu fosse fazer isso no fio, fiado, aí desmonta o painel, monta de novo, acrescenta um novo relé, acrescenta um novo contato, puxa fio para lá, puxa fio para cá, bagunça tudo. E aí, como eu tinha falado aqui, falei anteriormente, eu vou ter o meu módulo de entrada, onde eu vou ter as entradas principais, a botoeira de start, a botoeira de parada e o contato, a chave de contato da minha sobrecarga, o meu overload, que é um contatozinho que, quando o relé percebe, ele fecha lá, a chave abre e fecha para eu poder usar ela como um status de sobrecarga. Usei na entrada do meu CLP. Internamente, eu faço a minha programação em ladder, e aí, como eu falei, ela é bem semelhante à configuração, o start, o selo, que é como se fosse, e aqui é interno ao CLP, não é mais um contato auxiliar, é um status da posição de memória, que a gente viu na aula passada aqui, as memórias são atualizadas de acordo com a entrada e de acordo com a saída, então ele vê qual é o status dessa memória. O contato de stop, se eu quiser parar o meu processo, né? A minha chavezinha aqui vai estar fechada. E o meu contato de overload. Então, quando acontecer qualquer elemento desse aqui, se atuar na minha saída, na minha bobina de saída, essa bobina de saída vai estar endereçada justamente para o meu contator. Então, olha,
Fez isso, conectei na entrada, conectei na saída, eu sei onde está a posição de cada chave, a lógica agora é brincadeira de criança. Você vai montar de acordo com o que você precisa. Ah, eu não quero que tenha mais a sobrecarga. Eu vou aqui, não preciso nem desconectar, eu só tiro da minha programação. Né? Ou, não, eu quero aqui um intertravamento com 2 motores, que um só ligue quando o outro estiver ligado. Então, eu vou aqui, não preciso mudar nada aqui. Eu vou aqui e acrescento a minha programação. Então, eu tenho essa facilidade agora de resolver toda a automação internamente no meu CLP. Ok, pessoal? Tranquilo aí, vocês? Então, vimos dispositivos ali de saída, né? Os relés e as contatoras, que também podem se tornar dispositivos de entrada. Por quê? Porque os contatos desses relés podem ser informações de chaves voltando para o CLP, ou seja, uma realimentação. Eu mandei a saída atuar, acionei meu relé. Certo? Esse relé, quando está acionado, ele pode atuar diretamente num contator e pode também indicar para mim uma sinalização. Eu posso voltar com esse contato para a entrada e dizer, ó, se esse contato estiver fechado é porque o equipamento ligou ou porque o equipamento entrou em sobrecarga. Eu posso ter essa realimentação também. Tá? Mas o principal na saída do meu CLP vai ser a bobina. Ou seja, eu vou energizar a bobina do meu relé para ela poder fechar lá os contatos e acionar ou intertravar o que tiver conectado a ele. Aqui agora a gente já começa a olhar as chaves que vão dar informações de entrada no meu CLP. Então, são chaves operadas manualmente. Então, vejamos, ó, os interruptores do tipo botão de pressão, que são aqueles push button, né? Que você já conhece, são a forma mais comum de controle manual. Então, um botão de pressão, ele opera abrindo ou fechando contatos. Então, aqui dentro, ó, se vocês olharem com cuidado aqui, ó, ele tem uns contatos, então você vai abrindo e fechando esses contatos, você vai, então, energizar a minha entrada do meu CLP. Então, no momento que eu energizo, eu ativo ou não o meu CLP. E aí tem diversos modelos. Eu lembro que Adriano perguntou em alguns dos desenhos de aulas anteriores aquela simbologia, né? O que é cada botão, no diagrama de circuito lá, o que é essa chave? Então, existe uma norma, a norma NEMA, né? A norma de simbologia aí na parte de elétrica e automação, que vai dizer lá. Não me pergunte o que é cada uma, mas se o cara tiver curiosidade... Isso. Entendi. Uhum. Pronto, então, ó, aqui eu tenho botões que podem trabalhar normalmente aberto, eu tenho botões normalmente fechados e tenho um chamado break make, né? Que ele é, de um lado, ele vai ter um contato normalmente fechado e antes de fechar um outro contato, ele abre o anterior. Então, quando eu vou apertar aqui, ele abre esse contato para depois fechar esse. Não é instantâneo, né? Abriu um, fechou o outro. Não. Aqui, quando um abrir por um tempo determinado, o outro, os dois ficam abertos e depois fecha um. E isso pode ter algumas aplicações em processo. Aí vai depender. Ele vai depender aí de onde você vai utilizar, né? Então, a gente tem justamente alguns modelos desses aí de botões. Um outro tipo de dispositivo de entrada é a chamada chave seletora. Então, a chave seletora é uma chave comum, também operada manualmente. Todo mundo já deve ter visto isso em algum canto, né? Eu acho que alguns, talvez, aqui... O Marco, eu sei que viu, viu, Marco? Não adianta se esconder, não. Eu também vi. A gente tinha uma televisão que tinha chave seletora, né? Você mudava de canal com aquela chave seletora, para poder mudar de canal, né? Mas aqui a gente encontra equipamentos industriais também,
onde você vai dizer que modo está operando aquele dispositivo, ou que circuito você vai utilizar. Então, você pode encontrar isso daí. Claro que essas chaves seletoras, elas vão passar uma... Chave de manoplas, isso. Claro que essas chaves, elas vão passar uma informação para o CLP, que é esse o nosso objetivo, e aí, dependendo da posição dela, ela vai tomar uma determinada ação. Então, pode-se utilizar muito, por exemplo, utilizar um equipamento em manual, automático e remoto, então, com a chave seletora de 3 posições. Então, isso daí, quando você gira, você coloca aquele programa que está sendo executado dentro do CLP no modo de operação manual. Mudei de posição, automático. Ou posso determinar, por exemplo, posições de nível. Então, quando tiver aqui, eu quero vazio, quando tiver aqui 50%, quando tiver aqui 100%. Então, tudo vai depender da minha programação. Tá? Então, a principal diferença entre um botão de pressão e uma chave seletora vai ser o mecanismo de operação. Né? Então, a chave seletora ela pode ser girada ao invés de pressionada, né? E aí, nesse giro, eu posso abrir e fechar os contatos. Tudo depende ali da distribuição dela. Então, na botoeira, eu ia lá, apertava, soltava. Ele abria e fechava o contato. Aqui não, aqui eu fazendo através da manopla, né? Vou mudando ela de posição, ela vai fechando um contato, outro, dependendo de quantos contatos tiver a sua chave seletora. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Tranquilo? Ok. Um outro dispositivo bastante utilizado, né, principalmente na eletrônica digital, são os deep switches. Então, são as chavezinhas, são pequenas chaves que são colocadas em linhas, né? E aí essas chaves daqui podem representar diversas coisas. Eu posso criar um código, criar uma programação, definir um padrão, que dependendo da posição dela, ela vai passar aqui um status de zeros e uns, né, o famoso número binário, e esses zeros e uns, essas chaves ativas e desativas, vai informar para o meu programa alguma condição. Então, posso utilizar também. Então, vejamos aqui, ó. Então, os deep switches são pequenos conjuntos de interruptores projetados para ser montados em placas de circuito impresso. Eu acho que, não sei se vocês já tiveram a curiosidade, eu já vi muito em placas de microcontroladores que você vai lá e configura, né, essas chavezinhas para determinar o modo de operação do meu programa. Os mais antigos, eu ainda lembro, da época de escola técnica, algumas décadas atrás, isso aqui, por exemplo, virava a senha de um portão eletrônico. Você determinava aqui qual era a senha, a numeração de senha. Né? Obviamente que se o cara abrisse o dispositivo, ele, observando a posição das chaves, ele iria descobrir. Não era via hardware, não era via software. Né? Então, esses pinos, normalmente aqui esse tamanhozinho, ele é quase o tamanho de um circuito integrado, então é uma chavezinha pequena, né? É um negócio bem, bem compacto mesmo. E aí eu tenho algumas funções, eu tenho uma chavezinha dos interruptores, uma chavezinha de deslocamento, tipo HH, aí muda de construção em construção. Então, essas chaves que eu falei agora, elas são operadas manualmente, ou seja, eu vou lá, operador, vou lá e altero as chaves, apertando e pressionando ou não o botão, girando a chave seletora, mudando a posição das switches, desse deep switch. Isso. Fala aí, Miguel, estou tendo aula. Fala aí. Aqui agora a gente tem a opção... Espera só um pouquinho. Aqui agora a gente tem a opção... deixa eu ver aqui. A Carol está na escuta, Carol? Carol? Não, Carol não está aqui. Carol levantou a mãozinha aqui, que agora ela está dando a opção de levantar a mãozinha aqui no Google. Mas ela levantou a mãozinha, mas não está aqui para perguntar. Beleza, vamos continuar. Então, a gente tem as chaves operadas manualmente e aqui as chaves operadas mecanicamente, como você colocou. Uma chave fim de curso, ou seja,
quem vai acionar essa chave não é alguém com a mão lá e fazer as coisas, não. É uma determinada parte do equipamento, é uma porta, é pode ser um carrinho transportador, uma esteira, um êmbolo, um próprio elevador, né, como um todo. Né? Então, essa chave daqui, quem vai acionar ela é uma parte do seu equipamento. E ele vai também me fornecer informações para eu saber qual é o status daquele equipamento. Então, por exemplo, no elevador, quando você abre a porta, lá no final tem uma chave fim de curso que indica que a porta está aberta. No processo industrial, a gente tem, por exemplo, o posicionamento de válvulas. Então, nas posições de válvula, eu vou ter chaves, sensores, algumas são chaves fim de curso, outras são sensores que a gente vai ver mais à frente, que indica se a válvula está fechada ou aberta. Né? Indica também, algumas subestações têm chaves fim de curso que monitoram se a porta da subestação está aberta ou fechada. Que aí você tem que monitorar a entrada e saída de pessoas, porque está trabalhando com níveis de energia elevados, né? Altas tensões. Então, vejamos, uma chave operada mecanicamente, ela é controlada automaticamente por fatores como pressão, posição ou temperatura. A chave de limite, por exemplo, a chave fim de curso, é um dispositivo de controle industrial muito comum. Os interruptores de limites, as chaves fim de curso, são projetadas para operar apenas quando um limite pré-determinado é alcançado e geralmente são acionadas pelo contato com um objetivo, são acionadas pelo contato com um objeto, uma parte do equipamento. Né? Esse dispositivo ocupa o lugar de um operador humano. Eu não preciso mais, a porta está aberta, a porta está fechada. Não, coloco uma chave, quando ela bate nessa chave, indica para o sistema que a porta está aberta. Isso, exatamente. Né? Dependendo do seu modelo construtivo, eu vou ter contato CNA, contato CNF. A simbologia utilizada para a chave de fim de curso aí que o Adriano tinha perguntado é essa daqui, ó, tem esse triângulozinho. Então, o cara que já domina essa diagramação aqui de circuitos a relé e circuitos fiados, né? Ele consegue já saber que isso aqui é uma chave fim de curso. Diz, opa, no meu diagrama, né, de distribuição, no meu diagrama elétrico e também no meu diagrama lógico, vai ter lá esse dispositivo. Ok? Outro dispositivo operado que vai me dar uma informação externa, o termostato. Então, o que é o termostato? Pode-se dizer, resumidamente, que é um interruptor de temperatura. Ou seja, né, ele é usado para detectar mudanças de temperatura. A gente tem, apesar de ter muitos tipos disponíveis, todos eles são acionados por alguma mudança específica de temperatura do ambiente. Então, esse termostato, como chave, cuidado, eu tenho sensores que vão me indicar qual a temperatura ambiente, é uma coisa, e eu tenho chaves de temperatura. Ou seja, quando ela chegar numa determinada temperatura, aquela chave vai ser acionada ou não. Então, eu vou programar. Só, quando tiver aqui a 80 graus, aciona a saída, fecha a chave. Então, o meu instrumento, o meu termostato, vai ser programado para quando alcançar determinada temperatura, ele vai abrir ou fechar uma determinada saída, um determinado contato que existe nele, certo? Então, alguns mais bonitinhos, né, que indica a temperatura local, e aí ele vai subindo, 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 quando ela bate, ela fecha a chave. Então, serve muito também como uma chave de alarme, né? A gente pode dizer mais ou menos assim, ou chave de alarme, uma chave de ação que diz, 80 graus, bateu 80 graus, a chave tem que ser acionada. O que essa chave vai fazer? Ela vai mandar ligar um ventilador, ela vai desligar o equipamento, o aquecedor, ela vai abrir uma parte de recirculação de água. Então, essa chave vai dar um comando para atuar e resolver o problema daquela temperatura, seja ela estando no limite superior, seja ela estando no limite inferior. Isso, exatamente. Dentro do termostato vai ter o sensor que vai estar medindo ali a minha temperatura, para que quando aquela temperatura chegue no valor pré-determinado, ela seja ativada ou não.
Então, isso, repetindo novamente e fixando bem essa ideia, isso são dispositivos externos que vão auxiliar, ou melhor, não posso nem dizer que vão auxiliar, que são justamente os elementos que vão mandar informações para o meu CLP, e aí dentro da minha lógica de automação, eu vou atuar ou não as minhas saídas. Né? Então, essa forma. Uma outra chave, que é bastante utilizada também, é a chave de pressão. Né? Os interruptores de pressão, né, como a gente pode ver ali na figura, eles são usados para controlar a pressão de líquidos e gases. Então, pressão não é mais de pressionar, é pressão atmosférica mesmo, é a pressão dentro de o famoso quilograma-força por centímetro quadrado, é a pressão de um ambiente. Né? Então, embora muitos tipos diferentes estejam disponíveis, eles são basicamente projetados para acionar, ou seja, abrir ou fechar seus contatos, quando uma pressão específica é atingida, semelhante ao de temperatura, ao termostato que está ali monitorando a temperatura, aqui é a pressão. E onde é que eu utilizo isso? Diversos equipamentos industriais, em vasos, esferas, em linhas de transporte de algum fluido, gases, bombas, né? Então, estou lá monitorando a pressão. Se a pressão chegar em determinado valor crítico operacional, essa chave vai ser atuada, e aí, dentro da minha lógica de controle, eu vou tomar uma decisão. Né? A pressão caiu porque teve um incêndio, começou a usar as mangueiras de incêndio, a pressão vai caindo. Se essa pressão cair em determinado valor, ela manda entrar outra bomba. Então, tem todo um intertravamento e toda uma configuração. Perfeito. Então, os pressostatos podem ser operados pneumaticamente ou hidraulicamente, e aí depende da sua forma construtiva. Né? Aí tem vários tipos. Tem alguns que são... lá nós temos muito mecanicamente. Né? E o problema é o seguinte, que quando chega na determinada pressão limite que ele abre ou ela fecha, ela tem que ser calibrada novamente, porque aí a condição da mola ela é alterada, e aí você tem que tirar. Então, esse tipo mecânico não é para estar sendo atuado constantemente, é só em condições críticas mesmo. Um muito conhecido de vocês é a chave de nível, né? Aí está um exemplo de uma boiazinha de uma caixa d'água, né? Mas é utilizado também dentro dessa ideia geral de chave de nível, dentro de vários elementos dentro da indústria, né? Vasos lá de líquidos, de água, de ácidos e assim por diante. E aí alguns podem entrar em contato direto com o líquido, com o fluido, outros nem tanto. Por exemplo, dentro de um ácido, não vou colocar uma bombinha dessa, né? Não dá. Eu vou utilizar eu vou usar outros recursos. Então, os interruptores de níveis são usados para detectar os níveis de líquido em recipientes e fornecer controle automático para motores que transferem líquidos de reservatórios ou tanques. Lembrando e repetindo novamente. Então, essas chaves vão entrar no meu CLP, no módulo de entrada, e o status dela, de acordo com a lógica programada, vai atuar na saída. Certo? E aí o foco da gente vai ser que lógica vai ser essa, como é que eu construo essa lógica. Então, chave de nível é basicamente isso. Aí, vimos chaves, vimos relés. Vamos aos sensores. Outra situação. Então, os sensores são usados para detectar e, normalmente, medir, né, a magnitude de algo, de alguma grandeza. Então, um sensor de distância, um sensor de presença, um sensor de posição, ele está medindo ali uma grandeza. Então, eles convertem variações mecânicas, magnéticas, térmicas, ópticas, químicas, em tensões e correntes elétricas. Por quê? A gente já falou isso aqui. O meu CLP, ele não sabe o que é grau Celsius, ele não sabe o que é quilograma-força, ele não sabe o que é isso. Ele tem entradas analógicas que trabalham com tensões e correntes elétricas. Então, eu vou ter um sensor, vou ter um transdutor que vai transferir, vai transformar essas grandezas
é converter essas grandezas que eu falei aqui em tensões de corrente. Aí sim, essas tensões de corrente, dentro da sua escala, dentro da sua proporção, vai ser internamente calculada e convertida em números binários, entre outros, para poder daí eu tomar uma ação. Isso, isso, isso. Ela vai estar conectada com isso aí. Então, ó, alguns tipos de sensores. Né? Nós temos os chamados sensores de proximidade. Então, sensores de proximidade ou interruptores, como esse aí ao lado, são dispositivos que detectam a presença de um objeto. Geralmente são chamados de algo sem contato físico. Porque a gente tinha lá o fim de curso, né? Tem lá uma chavezinha que operada mecanicamente, que quando eu bati o equipamento, ela batia um componente lá, é porque detectava que estava naquele ponto. Aqui não. Aqui ele tem essa mesma ideia, né, de detectar a presença de um dispositivo, mas eu não preciso agora tocar nele. Eu não tenho um contato físico. E isso aí me abre um leque gigantesco de aplicações. Posso continuar utilizando, por exemplo, em portas de elevadores, posso estar utilizando em esteiras, onde está passando determinado produto, né? Em contagem, exatamente, em contagem, assim por diante. Então, esses dispositivos eletrônicos de estado sólido são completamente encapsulados para proteger de vibração, de líquidos, de produtos químicos, agentes corrosivos, entre outros, dentro do ambiente industrial. Então, ele traz uma grande facilidade. E por que não usar um fim de curso, né? Um elemento de fim de curso daquele? Primeiro, porque ele é eletromecânico. Né? Então, ele vai estar ali batendo, o contato vai dar uma falha. Vai ter um problema. Freio mecânico deve ter uma vida útil bem menor do que um dispositivo desse que é de estado sólido. Né? Ou seja, ele é um dispositivo eletrônico e aí, além dessa questão da falha, eu consigo trabalhar aqui com frequências com maiores velocidades. Então, a variação, a detecção de componentes que estejam passando por esse sensor podem passar rapidamente e eu consigo acompanhar isso. O eletromecânico pode me trazer ruídos, pode me trazer problemas na aplicação dessa função. Tá? Então, está aí isso daí, sensor de proximidade. E quando é que a gente usa? Quando o objeto é muito pequeno, leve ou macio, para justamente operar com a chave mecânica, né? Uma das outras questões. Resposta rápida, alta taxa de comunicações, como eu já falei. São, esse tipo de funcionamento são utilizados em aplicações de contagem, né? Está passando ali, quantos detergentes em pós passaram lá, Adriano? Aí adiante vai lá, o sensor vai ter um sensor de proximidade que ele vai contando, vai dando pulso ali. Enquanto tiver garrafa de detergente passando, ele vai contando rapidamente, indica lá a quantidade final na linha de produção. Então, o objeto, ele deve, em alguns casos, né, quando o objeto deve ser detectado através de barreiras. Então, eu posso ter um painel de acrílico com o sensor de um lado e o elemento passando do outro lado. Então, não tem um contato físico. Eu consigo perceber se há ou não esse dispositivo. Claro que com algumas restrições, dependendo do tipo de sensor, eu não posso ter nada metálico. Né? Isso aí pode trazer interferências. E aí cada sensor tem sua aplicação. Em ambientes mais hostis, né? Onde eu preciso de uma vedação mais aprimorada para evitar o desgaste desse meu sensor, ele tem longa vida útil, tá? E ele pode dizer que ele é um sistema de controle eletrônico rápido e requer um sinal de entrada livre de rejeição, ou seja, eu tenho digamos assim, um sinal mais limpo, vamos dizer isso, vamos dizer assim, sem ruídos. Porque quando eu abro e fecho uma chave mecânica, ela gera um ruído. Assim,
o famoso efeito bounce, né? Ele gera um ruídozinho. Aqui não, aqui eu não vou ter esse tipo de problema com esses sensores. E velocidade. Nesses sensores que nós vimos de proximidade, ele pode operar com princípios diferentes. Um dos tipos de funcionamento são chamados sensores indutivos. Então, nos sensores de proximidade, eu tenho sensores indutivos e capacitivos. Né? Cada um vai ter uma aplicação específica para no meu equipamento. Então, dependendo do tipo de matéria, de material que está sendo detectado, eu vou usar um ou outro. Então, quando um aplicativo exige detecção de algo metálico, ou seja, quando eu quero detectar algum objeto metálico, sem ter nenhum contato, um sensor de proximidade do tipo indutivo vai ser usado. Então, o indutivo é mais utilizado para a detecção de objetos metálicos. Essa é a aplicação direta. Uma outra configuração, só para nível de curiosidade mesmo aqui para a gente, nós temos chamados sensores a 3 fios e a 2 fios. Né? Esses sensores a 3 fios e a 2 fios vai depender da forma construtiva. Alguns CLPs conseguem fornecer, por exemplo, corrente suficiente para o meu sensor. Tensão e corrente suficiente. Então, ele mesmo energiza. Quando é detectado algum dispositivo pode-se dizer assim, o fechamento do circuito, e o CLP detecta. Outros circuitos, ou dependendo da distância, eu preciso ter uma fonte externa para alimentar os meus sensores de campo. E aí, a variação, digamos assim, a medição feita por esse sensor vai ser transferida para o CLP, independente da alimentação do meu dispositivo. Então, tem algumas aplicações distintas disso daí. Vou passar rápido aqui, depois vocês podem dar uma olhada mais tarde. No caso aí, o sensor de 3 fios é usado em 24 volts, que ele tem um comum. Espera um pouquinho. Espera aí, eu não te escutei. Pô, repete, Adriano, que não está ficando não. O de 3 fios é o de 24 volts, não é isso? Que é isso. Positivo e negativo, né? Isso, exatamente. E o outro de 2 fios é tensão normal, é? É a tensão fornecida pelo... Como é que se diz? Pelo CLP. Eu não tenho um comum do CLP que liga numa fonte. Então, a fonte do próprio CLP sem precisar de uma fonte externa. Ok. Uma outra característica dos sensores é a questão da esterese. Né? O que seria a esterese em resumo? A esterese é como se fosse ali um intervalo de tempo e espaço que o meu dispositivo vai reagir. Como assim? Olha, olhando para a figura aqui, talvez fique bem claro. Então, eu estou com um objetivo, um alvo, chegando no meu sensor. Quando ele entra em determinada área do meu sensor, ele já é detectado. Mas, quando eu vou saindo, olha aqui, ó, nesse ponto aqui, interno, ele é detectado. Mas se eu voltar daqui, eu ainda estou próximo do meu sensor. Então, o campo externo continua monitorando, digamos assim, a posição desse dispositivo, desse alvo. Então, é uma temperatura? Esse termo esterese pode ser utilizado, Marcos perguntou se é temperatura. Esse termo esterese pode ser utilizado em diversas áreas, tá? É como se fosse um tempo de reação, ou seja, digamos assim, ele percebe de imediato e fica monitorando. Ou seja, ele chegou aqui, vamos tentar dar outro exemplo. Ele chegou aqui a 1 metro. Proximidade, proximidade. Isso, 1 metro eu estou vendo. Aí ele vai, ele começa a se afastar, foi para 1,5 metro. Eu ainda estou vendo. Aí depois ele saiu, ele foi a 3 metros. Aí eu não estou vendo mais. Aí ele vem se aproximando. Ele chegou a 1,5 metro. Eu ainda não estou vendo. Aí ele chegou a 1 metro. Estou vendo. Aí ele volta a 1,5 metro. Eu continuo vendo.
Então, é como se fosse um espaço ali onde ele aguarda perceber se de fato há uma mudança real de posição, seja temperatura, distância, assim por diante. Como é? Aí depende do tipo de sensor. Aí tem várias aplicações. Vamos ler essa definição aqui, ver se ajuda para a gente aqui. Então, a esterese é a distância entre o ponto operacional, quando o alvo se aproxima da face do sensor de proximidade, e o ponto de liberação, quando o alvo se afasta da face do sensor. Então, é esse daí. O objetivo deve estar mais perto para ligar o sensor, em vez de desligá-lo. Se o alvo estiver se movendo em direção ao sensor, ele terá que se mover para um ponto mais próximo. Assim que o sensor for ligado, ele permanece ligado até que o alvo se mova para um ponto de liberação, ou seja, um ponto mais distante. Ele dá esse meio. A esterese é necessária, olha, vamos ver agora a finalidade disso aí, que é o mais importante. A esterese é necessária para evitar que os sensores de proximidade vibrem quando sujeitos a uma pancada, a um choque, a vibração, a objetos em movimentos lentos, né, os alvos em movimentos lentos, ou distúrbios, ou pequenos distúrbios, como ruído elétrico ou variação de temperatura. Entendeu? Então, ó, imagina aqui, não sei se o pessoal consegue me ver aqui, mas imagina aqui, Rubenildo, eu venho com o meu sensor, com o meu dispositivo aqui nesse sensor. Se ele chegar aqui bem pertinho, se ele chegar aqui bem pertinho e se não tivesse esterese, se ele fizer isso aqui, ó, vibrar um pouquinho, ele vai detectar e não. Né? Ele vai dizer, opa, tá ou não tá? Tá ou não tá? O dispositivo tá ou não tá? Mas se ele vem até aqui, a partir daqui ele detecta. Se ele voltar um pouquinho, ele ainda detecta, porque ele tem esterese. Ele só vai deixar de detectar quando ele sair do segundo campo. Então, se houver qualquer variação dentro desse campo de esterese, não tem problema. Então, ele elimina esse risco de eu estar tendo uma variação se não houvesse esterese. E isso pode impactar em uma contagem, por exemplo. Eu estou ali passando um dispositivo, tem uma vibraçãozinha, ele conta 2 ao invés de 1. Isso pode ocorrer em algumas linhas, alguns processos. Depende da fabricação. É porque aqui não é bem esterese, mas é temporizado, não deixa de ser. Eu entro, ele já se detecta. Se eu sair, ele segura um tempo e depois apaga, né? Então ele tem essa esterese, é esse intervalo entre o momento que percebe e o momento que deixa de perceber. Né? Ele percebe assim que eu entro, mas ele só deixa de perceber num determinado tempo que eu saio. É uma outra ideia de esterese. Alguns sensores de proximidade, eles precisam de uma pequena energia, de uma pequena corrente para poder estar funcionando. Então, quando eu tenho essa condição, por exemplo, aqui desse desenho, né? Eu tenho aqui o meu sensor de proximidade ligado ao meu módulo de entrada, então eu tenho uma alimentação dele, alimentando o meu sensor de proximidade. Esqueça isso aqui por enquanto. Então, ele precisa profissional de uma pequena corrente. Só que essa corrente, ela só vai existir aqui quando eu tiver num determinado nível de tensão, ou seja, suficiente para circular essa corrente e ativar minha porta. Então, se eu não tenho a corrente passando, circulando dentro do meu sensor, ele não vai funcionar. Então, eu utilizo em alguns elementos, algumas construções, um pequeno resistor que garante uma circulação mínima de corrente, mas não suficiente para ativar minha entrada. Ela só vai ser suficiente quando ele detectar, por exemplo, a proximidade. Então, ele detectou, ele ativa, aí sim ele libera uma corrente maior para ativar essa minha entrada. Então, isso aqui é só uma ideia de, às vezes você pensa, poxa, esse sensor não funciona, ele precisa de uma corrente pequena, aí você vai ver como é que consegue instalar um resistor, chamado de bleeder resistor, né?
para poder garantir uma corrente mínima de funcionamento. É só um detalhe, talvez vocês nunca vão precisar disso. Uma outra característica dos sensores de proximidade, um outro tipo de sensor de proximidade, são os sensores capacitivos, né? Então, os capacitivos, eles são semelhantes aos indutivos. A principal diferença entre os dois são que os sensores de proximidade capacitivos, ele produz um campo eletrostático em vez de um campo eletromagnético, que é o do induzido. E são acionados por matérias condutoras e não condutoras. Então, o objeto agora, que ele está sendo detectado pelo sensor capacitivo, pode ser metálico ou não. E aí as coisas já mudaram agora de figura, né? Ó, eu quero detectar se o meu frasco tem detergente. Se eu usar um sensor indutivo, não é metal, não é ferroso, não é nada, eu não vou saber. Então, eu preciso de um sensor capacitivo para poder detectar. Aí eu sei se aquele frasco, por exemplo, está com produto ou não. Ali é um sensor à luz, a gente vai ver. Vamos ver. Ali é com luz. É possível também, é possível, mas eu acho que é mais barato. Ah, pronto. É porque ali é mais barato o sensor à luz. Isso. Pronto, mas pode ser também a luz. Mas vamos ver, a gente tem aqui mais à frente, boa colocação sua. Então, no sensor capacitivo, por exemplo, aqui, ó, eu posso calibrar ele para detectar se aquela caixa tem leite ou não internamente, né? Então, tudo vai depender de como eu vou configurar o meu sensor, a característica dele. Imagina, está passando a linha de produção, aí passa uma caixa vazia dessa. Ela vai entrar dentro do pacote lá e ser mandado para fora, né? Isso é um problema. Então, aqui ele detecta se tem ou não, e aí ele redirecionar essa caixa para fora da esteira ou coisa do tipo. Aí quem sabe explicar bem isso é a Adriana, não é, Adriana? Positivo. Lá tem um desse aí na mão de aço. Quando eu passo, aí ele fica numa balança. É uma esteira feita uma balança, e quando a lã de aço passa com peso menor, aí ele detecta, e também quando passa sem os bombril, né, que você chama, a lã de aço também, ele também expulsa. Aí ele leu por dentro do bombril e conta 7. Ele lê e conta 7 negocinho lá. Se tiver faltando um, ele também expulsa. Agora, investimento muito grande, viu? Muito grande mesmo. Não, com certeza. Ele conta não sei se aqueles flocos, tem que ter 7 ali dentro do... Ele está falando que lá na parte de bombril ele tem esses sensores que detectam os produtos. Beleza, então. Ok. Uma outra chave, né, utilizada também é essa chave magnética. Red Switch. Isso, Red Switch. Então, você observa aqui que, por exemplo, essa chave ela vem hermeticamente fechada, né? E quando eu aproximo um campo magnético nela, essa chave fecha. E aí eu fecho o contato. É um circuito fechado. E aí pode ser, né, é um interruptor fechado. Então vai me dar um sinal para o meu CLP. Tá? Eita, nós estamos fazendo carreata aqui na frente agora. Eita, mas beleza, vamos lá. Hoje estou vindo daqui. Deixa eu dar um tempinho aqui. Segura aí. Tá bem aqui o carro de som. Segura aí que eu vou continuar. Brincadeira, meu irmão. Deixa eu passar aqui. Pronto. Beleza, foi-se embora. Esse danado aí. Então, ó, aqui, por exemplo, eu posso utilizar essa função do magnetismo dentro de uma chave, por exemplo, de detecção de nível, né? Então, eu tenho um red switch aqui dentro, né? Aqui, externamente, eu tenho os 2 fios que vão ser os contatos dela. Quando o nível sobe, essa boiazinha, ela bate, internamente ela tem um ímã, posso dizer assim, que aí vai fechar a chave, ou seja, eu sei que o nível chegou a esse determinado... Né? E aí eu mando o sinal lá para o meu circuito, para o meu CLP, assim por diante. Professor, você falando aí em sensores, quando eu for criar a minha lógica
na minha lógica, eu vou dizer qual tipo de sensor que vai ser utilizado ou não? Não, Ou posso botar qualquer sensor? não. O tipo de sensor, ele está perguntando se eu vou usar, dentro da lógica, eu vou usar, estou falando aqui para o Rubenildo, tá? Se dentro da lógica, eu vou ter que descrever o tipo de sensor. Não é necessário. Como é? Exatamente isso. Dentro da lógica, eu só vou endereçar a porta onde esse sensor está entrando. Se ele é indutivo, se ele é capacitivo, se ele é de red switch, não importa. O que importa é se ele vai ativar ou não a entrada. E essa ativação vai determinar o status da minha chave. Né? Se a chave foi aberta ou fechada e, consequentemente, como ela vai funcionar dentro da lógica. Eu preciso o seguinte, vamos que não tem líquido dentro do meu frasco lá de detergente, ele pega um êmbolo, ele aciona o êmbolo para ejetar esse frasco fora da esteira. Vou botar essa ideia. O que é que vai acontecer? Se é indutivo, se é capacitivo, se é de luz, não importa. Ele vai observar, vai detectar e vai mandar um sinal. Diz, o sinal é 1. 1 quer dizer que está vazio, por exemplo. Aí dentro da lógica, esse 1 vai ativar uma chave, que vai ativar uma bobina de saída, que é a coil de saída, que vai alimentar esse êmbolo, e esse êmbolo vai extrair essa tampa, esse frasco. Entendeu? Então, se é capacitivo, indutivo, não importa. Mas ele faz parte de uma lógica pelo seu endereço, pela sua entrada, se ela está ativada ou não. Só muda se for PNP ou NPN, né? Se for positivo ou negativo. Mas nem isso vai mudar, Adriano. Isso aí vai mudar a parte construtiva, se é NPN ou PNP. A forma como eu vou conectar a minha fonte e o meu circuito, se ele vai ser tipo sync ou tipo source. Né? É só dessa forma. Mas dentro da lógica isso também não muda. Porque o que a gente tem que pensar é o seguinte, a entrada está ativa ou desativa. É isso que a gente tem que pensar. Se está chegando corrente, se está saindo corrente, se é tensão, se a gente agora não interessa. Isso aí é a parte externa. Ok? Agora, eu quero detalhar o meu código. Aí sim, aí dentro do código, você pode dar um apelido para aquele endereço. Aí você pode botar assim lá, escrever lá, sensor indutivo de proximidade. Lá, para você dar um nomezinho àquele novo contato. Mas isso é só uma questão de comentário do seu código. Né? Isso não vai interferir na sua lógica. Você pode botar qualquer nome, você pode botar lá Adriano. Né? Mas quando eu vou ler o código, se eu chegar lá e ler Adriano, eu vou dizer, Adriano é o quê? Mas se eu botar assim, esse contato representa o sensor de proximidade, aí eu digo, opa, esse contato, o endereço dele está ligado no sensor de proximidade lá da minha esteira. Então fica fácil de eu interpretar o código, fica fácil de eu ler esse código e entender o que está acontecendo no meu processo. Espero que a gente consiga atingir esse nível aí na programação. Tá? Respondi, Adriano. Positivo. Vamos lá, deixa eu passar para a próxima aqui. Sim, aí pronto. Então, vemos sensores indutivos, capacitivos, red switch, agora sensores de luz. Então, a célula fotovoltaica e a célula fotocondutora são dois exemplos de sensores de luz. Né? A fotovoltaica, ela reage à luz, convertendo a luz diretamente em energia elétrica. Essa é uma célula fotovoltaica, né? Que é essa de placa solar. E a célula fotocondutora, também chamada de fotorresistível, ela reage à luz alterando a resistência de célula. Tem esses dois tipos que pode ser utilizado. Aí depende da sua aplicação. Ela vai mandar, de qualquer forma, um sinal para o meu CLP ou para o meu dispositivo. O sensor fotoelétrico, que aí é uma das aplicações que o Rubenildo colocou aqui, naquelas esteiras de supermercado, né? Ela está lá, de vez em quando você bota o produto, aí ela para. Assim, como é que ela para? Então, ali tem, em alguns casos, tem um sensorzinho fotoelétrico, né? Então, o sensor fotoelétrico é um dispositivo de controle óptico que opera detectando um feixe de luz,
seja ele visível ou invisível, né? E responde à mudança da intensidade dessa luz, né? Pode mudar só a intensidade ou com total bloqueio também. Os sensores fotoelétricos eles são compostos por dois componentes básicos, um transmissor e um receptor. Então, tem que ter esses dois, né? Se eles vão estar no mesmo encapsulamento, aqui, por exemplo, ou se eles vão estar separados, aí é outra história, mas é possível. Então, eles podem ser ou não alojados ou construídos na mesma unidade construtiva, né? Então, essa seria isso daí. Então, o sensor de luz, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um transmissor, eu tenho um receptor. Passou um objeto no meio, eu detecto, tem alguma coisa aqui, qual é a minha ação? Se fosse aqui de uma porta de garagem, era dizer o seguinte, ó, não libera o acionamento do motor para fechar o portão, porque aí pode vir a danificar. Então, vocês com certeza já viram isso muito em garagem de prédio, garagem de estacionamento, garagem de shopping, né? Já sim. Exatamente. Tem um sensorzinho lá que se o carro estiver no meio, ele não libera o acionamento do portão. Aqueles alarmes, né, que tem, verdade. Alarmes também, como é? As cercas, não é cercas elétricas, mas tem umas cercas com sensores. Cerca sensor. Isso. Ô, professor, uma dúvida agora. Esse sensor de luz, ele é muito parecido com o sensor de Tarja, né? Aquele sensor que lê Tarja, lê cor. É a mesma funcionalidade? Isso. É o Ou mesmo não? processo. Adriano está perguntando se esse sensor de luz é aquele mesmo que lê Tarja. É o famoso código de barra, não é isso, Adriano? Isso. Exatamente. Ele é um sensor de luz que vai trabalhar com a emissão e a recepção da luz. Então, se ela é preta, ela absorve a luz, se ela é branca, ela reflete a luz. E aí, né, é justamente isso que eu quero falar aqui, ó, nessa varredura onde eu passo por aquela taja, né, eu consigo ali perceber, aí tudo, claro que isso é codificado, eu consigo traduzir aquilo num código. Então, aquilo é luz chegando, refletindo e não refletindo. E aí, nesse momento que eu faço essa varredura, esse scan, o sensor manda um sinal para o meu microcontrolador, para o meu CLP, o meu código lê aquela informação, o meu programa lê aquela informação e transforma num código. Aí esse código vai rodar aí de acordo com o programa. Se vai ser contabilizado o tipo de produto, se vai dizer qual é a marca, assim por diante. É o que a gente vê no dia a dia hoje é isso. Você pega o celular, lê um código de barra, ele diz o nome do produto, o preço, qual local que está mais barato, você tem todas essas funcionalidades. Mas é utilizado um sensor de luz. Claro que no celular não é sensor de luz, é a câmera. Mas naqueles leitorzinho que tem manual ou no supermercado é ainda um sensor de luz. Sim. Pode ser um pressostato, né? No chão pode ser um sensor de pressão. Eu não sei, Pronto, pode ser um sensor de pressão, então, né? Então, a técnica de varredura se refere ao método usado por sensores fotoelétricos para detectar um objeto. Então, a técnica de varredura através do feixe, também chamada de varredura direta, coloca o transmissor e receptor em linha direta, um com o outro, conforme a figura ali de lado, né? E aí nós temos os sensores retroreflectivo, né, que ele tem o transmissor e o receptor na mesma unidade, no mesmo módulo construtivo, ele transmite a luz, se essa luz voltar, é uma informação, se ela não voltar, é outra informação, se ela voltar numa intensidade diferente, é outra informação. Então a gente sabe que as cores são um espectro de ondas, né? Então, uma cor vermelha, ela tem uma determinada frequência, uma cor azul tem uma determinada frequência. Então, quando eu emito uma luz branca e volta a uma determinada frequência, a partir do momento que eu leio aquela frequência, eu sei que cor é aquela, né? Então, você consegue detectar se tem ou não um objeto, até mesmo de que cor ele é, e assim por diante, tá?
Temos também os sensores de luz com fibra ótica, né? E aí eu consigo ter até um maior alcance, eu tenho menos interferência elétrica, Maior né? precisão. Maior precisão, exatamente isso, Marcos. Então, tem esses tipos de sensor. Velocidade da luz, né? Rapidez, velocidade, E aí, Adriano, como você perguntou, nós temos também os sensores de código de barra, que são com luz, né? Então, emite uma luz, ele vai ler aquelas informações, esse código de barra tem um padrão, tem uma norma, que define ali o tamanho de cada barra dessa e a quantidade que vai ser decodificada em um número, e esse número vai ser a identificação do produto, né? Então, cada produto tem uma numeração, e aí você consegue fazer toda essa separação, tá? Hoje muito utilizado, né? Código de barra muito utilizado. Eu acho que vocês conhecem também, só entrando aqui um pouquinho a mais, os chamado All-If ID, né? O RFID, o RFID também como chama, que é aqueles dispositivos de radiofrequência. É um sensorzinho de radiofrequência que, através de uma antena, ele consegue ler a informação daquele produto, ou daquele tag, eu falo produto, mas pode ser qualquer coisa que esteja com esse tipo de elemento, né? É o chamado RFID. Em microcontrolador, no Arduino, por exemplo, tem uns kitzinhos de RFID. Você pode, por exemplo, fazer um porteiro eletrônico, que o cara entra só se tiver com aquele cartão. Pronto, é o caso das cancelas do shopping. Aquele cartãozinho ali, ele é um RFID. Você bota ali dentro dele, deve ter um dispositivo, alguma coisa que tem todo um código que identifica que hora entrou, que hora saiu, né, a data, tudinho, para ele poder ler de uma forma rápida. Observe que ele não é um código. Claro, os estacionamentos mais de papelzinho é um código de barra, né? O do shopping, por exemplo, é aquele cartãozinho e dentro dele é um RFID. Então, tem diversos elementos aí como sensores, tá? Mas voltando para cá, para dentro da indústria, que também tem RFID, mas o ainda mais utilizado é o sensor de código de barra, por ser ainda mais rápido, né? Bastou ali eu pintar ali de preto e branco e vai ter ali uma informação que vai me facilitar na leitura. Hoje, devido ao avanço aí de tecnologia de reconhecimento de caractere, a leitura por imagem de caracteres já é possível. Então, antes, eu tinha, acho que vocês são não vou dizer nem que são do tempo aí, ou se usaram pouco as cartas. Eu tinha que, nas cartas para que eu ia mandar, tinha uma posição exata de onde o CEP ficava. Vocês já perceberam isso, né? Tinha uns quadradozinhos que eu botava número a número ali do CEP. Aquela posição era definida porque a leitura era feita de forma automática, tentando reconhecer aqueles caracteres naquela posição. Se não tivesse ali, a máquina não ia reconhecer, ia dar maior dor de cabeça para o carteiro lá, ou para o cara fazer a distribuição. Hoje, onde você escrever, a máquina lê, porque ela consegue ler os caracteres e redirecionar aquele envelope, aquela carta para qualquer local. Mas, mesmo assim, o código de barra ainda é bastante utilizado em grandes encomendas, né? Então, você vai lá, mandar um SEDEX, ele já emite um código de barra, e esse código de barra vai passar por uma máquina que seleciona para qual destino vai. Ali nos Correios tem uma máquina gigante que faz isso. Então, passa por dentro de uma esteira, ele lê o código de barra e, pelo código, ele sabe se está indo para São Paulo, para Manaus, e aí ele vai só direcionando os pacotes para os carros que vão para cada setor, para o avião, aeroporto. Isso, o código de barra hoje é referência, né? Outro tipo de sensores são os sensores ultrassônicos, né? Então, o sensor ultrassônico, ele opera enviando ondas sonoras de alta frequência em direção ao objeto que eu estou verificando e medindo o tempo que leva para os pulsos voltarem. Então, o tempo que esse sinal leva, né, esse eco leva para retornar, é diretamente proporcional à distância, né? Seja a distância ou a altura, dependendo do que eu estou vendo, pois o som, a gente sabe que tem velocidade constante. Então, por exemplo, aqui nessa figura eu consigo medir o nível de um determinado tanque com um sensor ultrassônico.
Então, eu emito o sinal, ela reflete, eu sei então que é o nível, e de acordo com a proporção eu posso dizer, ó, esse tanque está 50%. Ultrassônico? Tem umas trenas ultrassônico, tem outras a laser, né? Tem trenas a laser também. Pronto, perfeito. Uhum. Então, pelo eco ali, ele consegue perceber, né? Então, é isso. A parte de sensores. Outro tipo também são as células de cargas, né? Que elas são utilizadas para aplicação de pesagem industrial. Então, eu vou ter lá um dispositivo, um sensor, que a pressão sobre ele gera ali uma tensão, gera ali uma corrente, e eu consigo fazer a transformação, converter para o peso equivalente disso daí. Então, utilizado bastante aí para medir o peso de determinado material. Tudo isso, pessoal, ele manda informações para o meu controlador. Se eu quero automatizar, eu quero dizer, ó, só passa se tiver 500 gramas. Se tiver mais ou menos, não passa. Então, ele passa por aquele ponto, faz a pesagem e redireciona se está certo ou não. Então, tudo isso vai ser lido pelo meu sensor, pelo meu CLP, pela minha controladora. O de temperatura, a gente viu o termostato, que é uma chave. Estamos vendo agora o termopar. Então, o termopar é o sensor de temperatura mais utilizado. Ele opera com base no princípio de que, e aí é mais a parte construtiva dele, quando dois metais diferentes são unidos, uma tensão DC, uma tensão contínua, previsível, ela é gerada, e aí eu consigo relacionar a diferença de temperatura entre a junção quente, a junção fria, eu consigo fazer um cálculo utilizando o princípio construtivo desse termopar para dizer, ó, a temperatura é 60 graus, 100 graus, 200 graus, 300 graus e assim por diante. Tá? Depende aí de cada fabricante. Temos um outro tipo também, chamado RTD, que são os detectores de temperatura, que são sensores que operam com base no princípio de temperatura positivo de metais, ou seja, que a resistência elétrica dos metais é diretamente proporcional à temperatura. Então, um determinado metal, quando ele aquece, ele gera uma resistência elétrica. E aí, através de cálculos, né, para a gente vai importar só qual é a faixa de operação dele. Esse aumento de temperatura muda a resistência elétrica, e aí, aplicando um diferencial de potencial em cima dessa resistência, eu tenho uma corrente, e aí, pelos cálculos, eu sei qual é a temperatura relacionada entre a temperatura propriamente dita e a corrente elétrica. Por quê? Mais uma vez falando, porque o meu CLP, ele lê tensão e corrente. Então, ele vai ter que fazer essa conversão entre essas magnitudes, essas grandezas. Outro tipo de sensor muito utilizado em indústria, né, a medição de fluxo. Então, muitos processos industriais, ele depende da medição precisa de um fluxo do fluido. Embora existam várias maneiras de medir o fluxo, a abordagem mais usual é converter a energia cinética em alguma outra forma mensurável. Isso, a gente tem uma hélicezinha aqui, né? E aí, quando o fluxo está passando, essa hélice vai girar, nesse giro ela vai gerar um pulso, e aí, de acordo com a forma construtiva desse dispositivo, eu sei que, dado em determinado tempo, uma quantidade de pulsos, é porque passou uma determinada vazão. Né? E aí tem diversos outros sensores. Para quem estuda a parte de instrumentação a fundo mesmo, né, você vai conhecer diversos tipos de sensores que medem temperatura, vazão, pressão, tem uma infinidade de sensores que fazem isso daí. Sensores de velocidade e posição, também muito utilizado para monitorar ali motores e bombas, né, que utiliza com rotação, para monitorar hoje a parte de robótica, também, porque tudo é atualizado com motores, então eu preciso saber o posicionamento de um braço. Através desses sensores de posição, né, eu consigo determinar em que ponto está o braço mecânico, ou o êmbolo, ou a esteira, ou seja lá o que for.
E aí eu tenho esses sensores que são também conhecido como tacômetro, né? Ele converte a parte de velocidade. Nessa velocidade, essa conversão é em uma tensão, mais uma vez falando, eu preciso de tensão ou corrente, e pode ser usado para indicar a velocidade do motor e aplicações de controle. Então, ele está lendo lá a velocidade, né? Quero aumentar a velocidade, beleza. Eu vou fazer a leitura, boto dentro da lógica, aumenta a velocidade. Quero diminuir, assim por diante. É um encoder, é? Não, esse não é um encoder ainda. O encoder vai ser o sensor de posição. Esse aqui é o sensor de rotação de velocidade. É o que o Adriano perguntou, tá? Então, ele vai medir a velocidade. O encoder vai indicar para a gente, por exemplo, a posição. E aí, essa posição pode também nos ajudar a aumentar ou diminuir a velocidade. Também é possível, mas ele não mede a velocidade. Agora sim, o encoder. O encoder ele é usado para converter o movimento linear rotativo em um sinal digital binário, diferente lá daquele anterior, que ele gera uma tensão analógica. Então, aquele mede um sinal binário. E aí os codificadores são usados, esses encoders, né? São usados em aplicações onde as posições devem ser determinadas com precisão. Que é o caso da robótica, utiliza aí todo eixo de um robô, vai ter um encoder para saber exatamente a posição que ele se encontra. Ele depende, fica no eixo, é um sensor que fica no estator, e depende muito da forma construtiva. O codificador, o encoder, usa uma fonte de luz em discos ópticos, né, com linhas ou fendas que interrompem o feixe de luz para um sensor óptico. Para quem já trabalha com motor mecânico, essas coisas, eu tenho ali um eixo, né, e aí eu tenho um sensorzinho de luz, um receptor. Então, a cada giro aqui, ele vai saber qual é a posição, né? Cada pulso que ele dá, ele vai saber qual é a posição que se encontra o meu motor. E esse, cada pulso dele gera um número, gera um código binário, para poder daí fazer a monitoração da posição dele, certo? Aqui é uma forma simples de se ver, certo? Mas existem bem mais avançados aí. Então, tudo isso que a gente viu, tudo não, né? Com relação à seção lá dos relés, a maioria do que a gente viu são dispositivos de entrada. Todas essas informações vão estar alimentando o CLP, alimentando a lógica do CLP, para eu poder controlar. Eu quero saber a posição do motor, a posição que ele se encontra ao eixo. Gira 30 graus, aí ele conta. Girou 30, então para. Agora volta a 50, ele voltou 50, então para. Então essas informações estão sendo recebidas no CLP, ou melhor, entregues ao CLP, para que ele tome uma ação. E aí existem dispositivos de saída, né? Aqui eu botei bem genericão aqui, ó. Então, uma variedade de dispositivos de controle de saída podem ser operados pela saída do CLP para controlar os processos industriais tradicionais. Esses dispositivos incluem luzes, que a gente já viu, relés, que a gente já viu, partidas de motor, que a gente já viu, alarmes, aquecedores, solenoides, válvulas solenoides, pequenos motores, buzinas, tudo isso são dispositivos de saída. Ok? E aí são representados por essa simbologia. Como é? Sensor de umidade é dispositivo de entrada. Dispositivo de entrada. Certo? E aí eu tenho válvulas solenoides, eu tenho aquecedores, eu tenho motores, eu tenho luzes, buzinas. Ou seja, o que tiver, que a gente pode chamar também de atuadores, né? Vai ser a informação que eu preciso passar ou atuar em algum equipamento, eu vou jogar ela na minha saída. Tá? Eu vou interligar ele à minha saída do meu CLP. Voltando aqui para o CLP do Rubenildo, esses dispositivos de saída vão estar conectados aqui no relé. Então, se eu quiser abrir uma válvula, eu vou ter que ligar ela aqui. Se eu quiser ligar um motor, eu vou ter que ligar ela aqui. Se eu quiser ligar
um motor, como é que se diz? Um compressor, uma luz, vou ter que ligar aqui. Uma buzina, vou ter que ligar aqui. Ah, eu quero medir um termostato, vou ter que ligar aqui. Ah, um sensor de proximidade, vou ligar aqui. Entendeu? Então, eu tenho entradas, eu tenho saídas. Se eu inverter, dá merda ou não acontece nada? Não, não vai acontecer nada, né, se você inverter. A não ser que você faça uma ligação elétrica errada. Mas se você só mudar os contatos sem nenhuma alimentação, eu não posso fazer, por exemplo, errado, eu falo o seguinte, a entrada, ele está perguntando se inverter se dá problema. A entrada é de 24 volts, eu vou botar 220, aí eu vou queimar o equipamento. Mas se eu só botar lá os contatos dele, né, sem nenhuma energização indevida, ele vai mandar ativar a saída e não vai acontecer nada, porque a saída está ligada no lugar errado. E aí, o atuador, como eu venho falando, né, no sentido elétrico, ele é qualquer dispositivo que converte um sinal elétrico em movimento mecânico. Então, uma solenoide eletromecânica é um atuador que usa a energia elétrica para causar ação no controle mecânico magneticamente. Um motor, né, um motor é um atuador que eu boto energia elétrica nele para ele transformar na energia mecânica também de rotação. Tá? Uma solenoide consiste em uma bobina, né? Nesse caso aqui, ó, uma solenoidezinha, ele tem uma bobina e um eixo, que é chamado de êmbolo também. Né? Então, essa solenoide, por exemplo, eu posso ter válvulas controladas a solenoide, uma válvula aberta e fechada. Então, eu energizei a bobina, o êmbolo se movimenta abrindo ou fechando a válvula. Então, tem várias aplicações. Então, isso é o que nós chamamos de atuadores. Né? Então, os atuadores. Está aí, por exemplo, o exemplo da válvula solenoide, né? Eu tenho lá a minha solenoide propriamente dita. Quando ela é ativada, ela fecha. Quando ela volta, aí a mola vai e puxa ela de volta. Ela vai ter uma atuação elétrica e depois uma atuação mecânica voltando para a posição original. Certo? E aí, essas válvulazinhas, dependendo... A aplicação, ela como é que se diz? É gigantesca. Por exemplo, eu cheguei a utilizar uma válvulazinha dessa no meu projeto de pós-graduação no controle de abastecimento de caixa d'água. A minha válvulazinha solenoide, o controlador abria e fechava determinada linha de acordo com a necessidade. Então, era uma válvulazinha solenoide. Ele mandava 220, que ela era 220, né? Ela mandava 220 e fechava. Ou melhor, abria, ela era normalmente fechada. Então, 220 ela abria, desligava, ela fechava, aí ficava nesse direcionamento. Isso, sistema de gás é muito utilizado, sistema de hidráulica. Abre mais. Então, tem uma aplicação gigantesca. Um outro atuador é chamado motor de passo, bastante utilizado aí em processos industriais também, principalmente quando eu preciso definir a posição, andar determinada quantidade de uma esteira, por exemplo, de um êmbolo, de uma impressora. Por exemplo, essas impressoras 3D, elas utilizam motor de passo, né? É ela que define a posição onde vai ser impresso ali aquele material. Então, o motor de passo opera de maneira diferente dos motores padrões, que normalmente eles giram continuamente. Né? Liguei o motor, ele está lá girando. Né? O eixo do motor de passo, ele gira em incrementos discretos, ou seja, quem vai controlar a posição dele vai ser um número binário. Então, de acordo com o incremento dos valores lá, ele diz, ó, gira 1 grau, gira 2 graus, 3 graus, 10 graus. Então, isso daí vai fazer com que eu consiga definir a posição. Quanto mais eixos... porque quanto mais motores, maior a varredura eu consigo fazer, pode dizer assim. Então, cada revolução... Deixa eu voltar aqui. Então, o eixo do motor de passo gira em incrementos quando dado pulsos de comando elétrico. Cada revolução, ou seja, cada
cada giro dele é dividido em uma série de etapas e o motor deve receber um pulso de tensão para cada etapa. Então, eu não simplesmente no motor, o motor lá da bomba lá de casa, para botar água. Eu ligo ela começa a girar, o motor. Beleza. Mas eu queria o motor da impressora. Se eu usasse um motor comum, se eu ligasse ele ia ficar girando. Mas não, eu quero que ele vá e volte, vá mais um pouco, volte menos. Então, eu utilizo o chamado motor de posse, porque eu vou incrementando ele, dizendo, ó, vai andando, anda 10. Ele, 1, 2, 3, 10, voltou, parou, volta 5, ele conta, 1, 2, 3, 5. E assim ele vai conseguir ficar fazendo uma varredura controlada. Claro que ele precisa do incremento de posição dele e precisa ter o retorno, que é o chamado encoder. Então, ele também tem que dizer a posição. Em alguns casos, você precisa ter essa leitura de volta. Né? Outros não. Se você observar a sua impressora, por exemplo, toda vez que você liga, o que acontece? O carrinho vai lá para o início. Ele nunca começa do meio, ele sempre vai lá para o início. Por quê? Porque ele zera a posição. Então, quando ele zera a posição, a partir daí, se eu lhe der 10 incrementos, ele sabe que para voltar tem que dar 10 de volta. Porque ele começou da posição 0. Se ele começasse de outra posição, ele precisaria ler que posição ele estava para poder mudar e poder se deslocar, porque senão ele ia bater fora da impressora, né? Então tem essas aplicações. Um outro tipo que nós temos são chamados servomotores. Então, todos os servomotores operam em modo de malha fechada, enquanto a maioria dos motores de passo opera em modo de malha aberta. Olha a diferença agora do servo para o motor de passo. O esquema de controle de malha fechada e malha aberta, a gente pode ver aqui. Ó. Então, o motor de passo é uma malha aberta, ou seja, ele não sabe, como eu falei, ele não sabe qual é a posição dele. Então, ele manda o cara fazer, ele vai lá e faz. Isso. O servomotor, ele detecta a posição e retorna para o controlador para saber, ó. Exatamente, é a chamada malha fechada. Né? A malha aberta é o controle sem feedback. A gente chama de o famoso feedback, todo mundo já ouviu falar, né? Quando o controlador informa ao motor de passo quantos passos ele deve mover e com que velocidade, mas não verifica onde o motor está. É o que a gente falou, é a malha aberta. O controle de malha fechada, ele compara o feedback de velocidade ou posição com a velocidade ou posição comandada e gera um comando modificado para diminuir o erro. Ou seja, eu mando ele 10, aí ele dá 1, ele verifica, opa, está em 9. Ele dá mais 1, opa, está em 8. Ou seja, ele vai diminuir o erro até chegar na posição que ele quer. É a leitura de volta para saber onde ele se encontra. Então, o erro é a diferença entre a velocidade ou posição necessária e a velocidade ou posição real. Ou seja, é o set point, onde eu quero chegar e onde eu estou. E aí ele vai sempre monitorando. Ó, estou chegando. Isso tem uma vantagem, né? Porque eu posso, por exemplo, num elevador, se eu dissesse pense num elevador de malha aberta, só vá para o primeiro andar. Para o primeiro andar ele tem que dar 10 pulsos. Aí ele vai dar 10 pulsos e chega no primeiro, beleza. Mas olha o impacto que ele vai dar. Ele vai chegar do 0 ao 10 ali rapidinho. Mas se eu quero fazer uma partida e chegada suave, eu vou, estou saindo, estou na posição 0. Opa, estou então no térreo. Vou sair, então vou dar um pulso devagar. Estou em 1. Cheguei não. Acelera, estou em 2. Ainda não. Acelera, 3, 4, 5, 6. Opa, já estou em 6, estou chegando. Diminui a velocidade, 7, 8, porque ele está sabendo onde está a posição, ele está tendo feedback de velocidade, de posição, e eu consigo ter um controle mais suave, né? A chamada malha fechada. Eu tenho esse feedback, esse retorno, para poder monitorar. Senhores, dúvidas, perguntas? Tudo certo, professor? Tranquilo, Adeilton, Adriano e os demais, Marcos, opa. Tudo certo, isso é muito conhecimento de uma vez só isso que eu acho. Né? Mas isso é uma vez por aula só, viu? Imagina aí que a gente tem um bocado de encontro pela frente. Mas é isso aí, são informações, Adeilton, que
como é que se diz? Vocês vão realmente aprofundar nisso para quem for atuar na área. É aquele negócio, a gente precisa saber que existe. Imagine um cara que não sabe que carro existe. Ele sempre vai andar a pé, né? Ele pode até não ter um carro, mas ele sempre vai andar a pé. O cara que sabe que carro existe, ele vai dizer, pô, ele pode até andar em pé porque não tem carro, mas vai dizer, pô, eu vou trabalhar para ter um carro, ou vou pedir um carro emprestado. É o caso nosso aqui. A gente sabe que existe, mas não tem. Quando a gente precisar de alguma condição dessa, que a gente vem falando aqui, dando alguns exemplos, depois eu posso usar um sensor de proximidade, porque existe um sensor. Aí você vai buscar, você vai se aprofundar. Mas é essa a ideia. Eu quero apresentar para vocês, de modo geral, as coisas que existem, e claro que isso é só uma parte, né? Tem muita coisa dentro da indústria. Não é nem existir, é que hoje em dia eu tô há 4 anos na manutenção, e de 5 anos para cá, só existia, eu trabalho com enchimento, com vazamento, e só existia a balança de enchimento e célula mecânica, que era atuada pelo sensor indutivo. Você ajustava ela tem peso embaixo, você ajusta o peso que você quer. No IHM você pode ajustar também o peso mínimo, você consegue ajustar ainda 10 gramas no IHM. E agora as máquinas que estão chegando são tudo balança de célula de carga, os pesos dela. Porque ela até então ela varia só 0,0007 gramas. Precisão? Aí, hoje em dia não existe mais a balança mecânica, é tudo célula de carga. Isso. E o senhor falou aí, eu tenho o seu sério encode, porque antigamente, lá há 2 anos atrás, ia um encode na esteira, e esse encode, ele ia mandar informação para o videojet. O videojet é aqueles datadores de frasco. Porque, de acordo com quando você variava a sua velocidade da esteira, também tinha que variar a velocidade da aplicação para não sair errado, maior ou menor. E não existe mais isso. Hoje é um sistema já interno que criaram lá e não precisa mais desse sistema todinho. Então, cada dia que passa vai atualizando e se procurar melhoria vai ficar para trás. Pronto. E é exatamente isso. O que você colocou aí, né? Coisas que eu falei aqui que já já não é tão utilizada, né? Outras são, por exemplo, essa bibliografia ela é de 2015, 2014. São 6 anos. E dentro da indústria as coisas evoluem grande. Quer dizer, dentro da indústria não. Dentro da tecnologia as coisas evoluem rapidamente. Agora, dentro da indústria, ela não evolui tão rápido assim. Por quê? Imagina, o cara faz todo um projeto, monta lá diversos sensores indutivos. Aí surgiu um novo sensor no mercado. O cara não vai parar a linha de produção dele, ele não vai reinvestir tudinho para trocar esses sensores, a não ser que o ganho seja muito maior. Exatamente, porque a finalidade vai ser a mesma. Então, assim, às vezes tem gente que a gente trabalha em determinada indústria que tem equipamento lá de 10, 20, 30 anos atrás e está funcionando. Né? Isso daí. Aí, agora melhorou, ou seja, o que você colocou aí, Adriano colocou agora eu tenho uma precisão maior, ou seja, eu melhoro a qualidade do meu produto. Mas, né, valeu o investimento? Qual foi o ganho que eles tiveram? Para o técnico de automação, o técnico de equipamento, provar por A mais B que vale trocar toda uma linha de produção por um sistema mais novo, ele tem que dizer, eu vou gastar X e a partir de agora a gente vai ganhar 20X. Porque se não for pelo dinheiro, papai, a turma não investe não, viu? Não investe mesmo. Perguntas mais, senhores? Hoje em dia não é mais investimento, assim, é mais questão de melhorias. Esse dia mesmo, eu botei uma foto no grupo daquela fiação, lá existia um contador, né? Um contador mecânico, que era aqueles antigos. Aí os meninos adaptaram o sensor e botaram um PLC para contar frasco. Já fez a melhoria com pouco gasto. Pronto, aí é onde entra E quem tem mais esses feedbacks de melhoria de linha de produção são vocês que trabalham na manutenção, juntamente com a operação também. Às vezes é bom até quando você pega um operador que tem um conhecimento técnico, que às vezes não é nem necessário para ser a parte operacional, né? Mas o cara tem um conhecimento técnico e ele diz, se a gente fizesse isso aqui, pegasse um controladorzinho aqui pequenininho e botasse aqui, a gente ia ter um controle melhor, maior segurança, a produção ia aumentar e assim por diante.